A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Esse hino da harpa, ele é maravilhoso. Quero eu servir-te, ó Senhor. Hino maravilhoso. Esse hino sempre fala a nossa alma e é uma forma também de nos comprometer, né, cada vez mais com a obra de Deus, que cantamos, né, irmãos, e precisamos também viver o que o hino, o louvor está dizendo, né? Mas não deixe de ser uma oração a Deus, ao mesmo tempo, onde se pede ao Senhor graça para fazer a obra dele aqui nessa terra. Vamos dar continuidade, irmãos, versículo 27 a 30, 4 versículos apenas. 27 a 30. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e que agora ouvis estar em mim. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pela sua grandeza, glória e majestade, pelo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, nos redimindo de todos os nossos pecados e nos colocando, Senhor, na presença do Deus soberano. Senhor Jesus, que as mãos do Senhor possam continuar estendidas sobre as nossas vidas, e nós somos gratos, ó Deus, por esses dias tão turbulentos, dias difíceis que nós estamos atravessando, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos amparado e guardado a nossa alma na Tua presença. Portanto, ó Deus, nós dependemos do Senhor e da Sua graça a cada dia, e que o Senhor venha nos fortalecer e nos ajudar nesta noite mais uma vez, pela Tua palavra, pelo poder do Seu Espírito Santo, que nós saímos daqui, ó Deus, fortalecidos com a Sua graça, com a Sua bendita misericórdia. Abençoa cada um dos teus filhos, dos teus servos, a todos quantos nesta noite estão aqui, para a glória e para a honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. O título é Viva uma vida digna do Evangelho de Cristo. Aqui, irmãos, Paulo, até o verso 26 que nós falamos quarta-feira passada, nós falamos do verso 12 ao verso 26, aqui Paulo, até aqui no verso 26, Paulo estava falando para nós, ou escrevendo, na verdade, aos irmãos em Filipenses, de uma forma autobiográfica, ou seja, Paulo, ele estava falando até esse versículo de si próprio, tanto que os irmãos, a gente voltando, recapitulando um pouquinho aqui, voltando, nós vamos ver que Paulo fala sobre a sua oração em favor dos filipenses. Depois ele vai falar também sobre a sua prisão. Ele vai os irmãos, e nós vamos perceber então que Paulo, ele fala da sua prisão. Quando ele inicia a carta para os irmãos em Filipos, é como se ele estivesse fazendo uma autobiografia.
que ele passou, que ele está passando. Eu estou orando por vocês, tenho saudade de vocês, eu amo vocês, eu estou tão longe aqui de vocês. Então Paulo está se falando como se estivesse, Paulo estava se referindo a ele. A partir do versículo 27 em diante, Paulo ele já muda a sua estrutura literária, ele começa a falar de uma outra forma, de uma outra maneira. Ele entra agora exortando aos irmãos em Filipos, a igreja em Filipos. Ele passa de uma forma agora exortativa, ou seja, ele se concentra na congregação, ele está agora preocupado com a congregação, com vários fatores que nós vamos ver dentro do corpo de toda essa carta maravilhosa. Por que Paulo ele se concentra com a igreja em Filipos? Ele exorta primeiro os filipenses em manter um compromisso espiritual, pelo conhecimento que eles têm de Cristo, ou seja, para que eles se comportem de uma maneira que seja consistente com o poder do Evangelho, ou seja, com esse Evangelho que vocês conhecem, que vocês vivem, vocês precisam se comportar de acordo com a mensagem do Evangelho. Então ele os exorta a olharem, irmãos, cuidadosamente para os seus próprios corações. Olha, vocês olhem para dentro de vocês, faz uma introspecção, analise o coração de vocês para determinar se vocês realmente têm a integridade espiritual. Paulo começa então as exortações a esses irmãos. Interessante, irmãos, que tudo isso que nós vemos Paulo entrando com a igreja, explicando a igreja de Filipos, ele automaticamente se aplica também para a nossa vida espiritual. Ou seja, a todo seguidor de Cristo, a todos aqueles que se dizem cristãos, precisam pegar as recomendações de Paulo aos filipenses e aplicar nas nossas próprias vidas. Essa é a intenção das Escrituras. E é nisso, nesta noite, que nós vamos ver, quando Paulo vai falar para os irmãos, para que eles vivam uma vida digna do Evangelho de Cristo. Interessante, irmãos, que dentro dessa carta nós vamos ver que nós devemos ser fiéis ao Evangelho em qualquer circunstância. Nós não podemos esquecer que Paulo está numa prisão, ainda que seja domiciliar, mas ele está numa prisão. Ele não tem as liberdades de sair e vir fazer o que ele quer na cidade de Roma. Não, ele está numa prisão domiciliar. Mas ele dá uma grande lição aqui, que o Evangelho precisa ser aberto, precisa ser falado. O Evangelho não pode ser preso, como nós falamos quarta-feira passada. Ou seja, não depende das circunstâncias, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Deus vivo, ele precisa ser anunciado, e é isso que nós aprenderemos na carta de Paulo, mas principalmente nos versículos 27 a 30, a dignidade de nós como servirmos ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 27, irmãos. Ele fala: portanto, dignamente, vivam conforme o Evangelho de Jesus. Ele entra, irmãos, com a palavra somente. Ele fala: olha, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vare vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo, ele entra falando dignamente. Portanto, ou seja, depois que eu falei, toda a minha vida que está acontecendo aqui em Roma, a minha prisão, o que eu estou sofrendo, portanto, eu digo que vocês tenham dignidade de andar conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, Paulo quis dizer, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania celestial de forma digna. Interessante, irmãos, que Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Filipos, nós não podemos esquecer que Filipos é uma colônia romana. E todo o Império Romano, eles tinham orgulho, eles tinham vaidades, por serem participantes do Império Romano.
por eles serem romanos. Por isso que vocês vão ver isso constantemente em toda a obra que Paulo está fazendo nas suas viagens missionárias, nas cidades em que ele entra, nas colônias romanas, nas cidades que são colônias romanas. Paulo sempre vai encontrar alguém falando: olha, eu sou romano. Paulo falou: olha, eu sou romano de nascença. Quando ele se depara com um soldado que o espanca, ele fala: olha, eu por um soldo muito grande consegui essa cidadania. Paulo vai dizer: mas eu fui por nascença, por nascimento que eu sou romano. Então vemos que havia, irmãos, uma importância muito grande de se dizer: eu sou romano. Eu sou romano. Os romanos tinham uma característica muito grande, e toda a cultura na cidade olhava para esse aspecto de eles serem cidadãos romanos. Veja então que Paulo, ele vai falar o quê? Olha, o que vocês sejam dignos conforme o Evangelho de Cristo. Ainda que vocês tenham a dignidade de serem cidadãos romanos, e ele vai falar isso aqui no capítulo 3, no versículo 20. Olha, Paulo faz uma analogia, fala: ainda que vocês estão satisfeitos por serem cidadãos romanos, lembram que a nossa cidadania não é na terra. Ainda que seja importante ser um cidadão romano, lembra que a nossa cidadania está no céu. Ele fala: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vejam que Paulo, ele faz essa comparação. É interessante como que ele escreve as suas cartas. Quando nós vamos ali para Efésios capítulo 6, versículos 10, que ele fala de toda a armadura de Deus, o que Paulo quis dizer? Ele estava diante daqueles soldados romanos, que estavam vigiando ele constantemente. Então ele faz aquela análise, a estrutura de um soldado romano com a nossa estrutura como soldados de Cristo. O que Paulo quer dizer é que nós estamos numa grande batalha, somos um grande exército de Deus, o Senhor Deus é o grande general, e nós somos seus soldados, e precisamos estar preparados para essa grande batalha. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, que vocês sejam bons cidadãos, que vocês sejam cidadãos honestos, e sejam bons cidadãos do reino de Deus, que é muito mais importante do que fazerem parte do reino de César, do Império Romano. E vejam que Paulo, ele usa a palavra, irmãos, dignamente. A palavra dignamente é do grego axio, tem o mesmo peso que a outra coisa. É isso que Paulo quis dizer. Essa palavra dignamente que Paulo usou aqui, axio, ela tem o mesmo peso que a outra coisa. É como uma balança, irmãos, com pesos iguais em cada lado. Ou seja, nós estamos numa balança. Se Cristo está em mim, Ele está de um lado da balança. O outro lado sou eu. O outro lado é você. E Cristo está do lado de você, e você está do lado dele. É um peso de balança. Isso significa que nós devemos andar com dignidade, de acordo com quem está em mim. Quem está do seu lado, esse peso que está do seu lado, você como uma balança, você precisa andar dignamente dessa pessoa que está ao seu lado. Então, é uma balança que precisam estar em igualdade, precisa estar em pesos iguais, e Paulo usa essa palavra dignamente, ele usa a palavra axio do grego, para dizer que Cristo está ao nosso lado, e isso pesa na nossa balança, na nossa vida, na nossa forma de se conduzir, né? A conduta deve pesar, porque o caráter de Cristo é muito mais, infinitamente superior ao nosso caráter, e nós precisamos, a nossa conduta, ela precisa ser digna daquele que está ao nosso lado, nessa balança axio. Temos que andar dignamente para glorificar esse Senhor. Então a nossa maneira de vir deve pesar tanto quanto o evangelho que nós professamos crer. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. A sua maneira de vida, filipenses, o evangelho que vocês pregam, eles precisam ser muito digno, vocês precisam ser digno de conviver e de viver esse evangelho que vocês pregam, que vocês
confessam crer nele, que vocês confessam acreditar nele, professam crer nele. É isso que dá peso, irmãos, nas palavras do crente, sabe? A vida deve condizer com o que o evangelho que prega. É isso que Paulo quis dizer e estava dizendo para os filipenses. O peso da palavra do crente é pela vida com que ele vive, é o evangelho que ele prega, a vida que ele tem cristã, a sua vida cristã, o evangelho que ele crê, o evangelho que ele professa, a vida cristã que ele leva, é isso que vai pesar na balança, e ela precisa tentar no máximo se igualar com a conduta de Cristo, com a vida cristã de Cristo. Por isso Paulo usa essa expressão: somente deveis portar-vos, andar-vos, viver uma vida dignamente de acordo com o caráter de Jesus Cristo. A conduta de muitos cristãos, irmãos, não condiz com o evangelho que professam. Os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem. Muitos dizem ser cristãos, muitos dizem ser evangélicos, e são milhares, milhões só aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas não condizem com o evangelho que eles professam. O evangelho que eles professam é um evangelho, muitas das vezes, egoísta. Às vezes é um evangelho voltado para uma vida simplesmente social. Um evangelho que às vezes ele não traz a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, o sofrimento de Cristo. E isso a gente está vendo, mas Paulo nos chama a atenção para os irmãos em Filipos, para que eles não tenham esse tipo de vida, mas que eles devem portar-se dignamente, não bater no peito e dizer: nós participamos de uma colônia romana aqui de Filipos, e nós somos as pessoas respeitáveis. Não, vocês serão respeitáveis se portar dignamente como o evangelho de Jesus Cristo. Então a vida de muitos cristãos não está à altura de tudo que o evangelho proclama, e realiza na vida do homem. Muitos escândalos estão acontecendo no meio evangélico. Veja, irmãos, uma ilustração de um certo pastor americano. Um membro da igreja disse ao pastor: temos alguns vizinhos que acreditam em um falso evangelho. O senhor tem alguma literatura que eu possa dar a eles? O pastor abriu a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e disse, e citou o texto, vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aí o pastor disse: a melhor literatura do mundo não substitui a sua própria vida. Deixe-os ver Cristo em seu comportamento, e isso abrirá oportunidade para compartilhar o evangelho de Cristo com eles. Esta foi a resposta do pastor. Enquanto o irmão, o membro, estava achando que aqueles vizinhos estavam seguindo um falso evangelho, ele falou: a sua vida, como você vive o evangelho, como você se porta dignamente, vai fazer uma diferença no meio em que você convive. É isso que Paulo falou aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Ou seja, os cristãos são uma carta aberta, uma carta escrita em nossos corações. A maior arma contra o diabo, irmãos, é uma vida piedosa. O diabo não pode resistir a um cristão que tem uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de santidade. E uma igreja local que pratica a verdade, que se comporta como acredita, essa igreja certamente ela vai derrotar o inimigo. E esse é o primeiro essencial para a vitória nessa batalha. É entender que nós precisamos de levar uma vida piedosa. O que faz a diferença não é o sermão, não é um bom livro que nós lemos, mas é uma vida digna de Cristo. Porque sermões, existem milhões e milhares de sermões. Livros bons, existem milhares e milhares de livros bons. E às vezes nós lemos livros bons e participamos de bons sermões, mas isso não vai fazer a diferença se nós não tivermos uma vida digna diante de Jesus. O mundo não vai se espantar, porque nós lemos bons livros, porque nós vimos grandes sermões,
né? Me lembro de cristãos que às vezes, irmãos, eles colocam som alto, sabe? E músicas evangélicas altas, e botam no volume achando que está evangelizando vizinhos. Conheci cristãos que pegavam o seu carro, botavam um som estridente, né? E colocavam músicas evangélicas e saía pelas ruas aqui, aquele som estrondando, sabe? Achando que estava evangelizando, que vai fazer a diferença no coração dos pecadores. E que os ímpios vão, se admirar, porque ali vai um cristão, ali vai um crente, ali tem uma casa de crente, porque botou a música alta, louvando a Deus. Não, mas é a nossa vida diante de Deus. Portanto, dignamente, Paulo está dizendo isso para os irmãos em Filipos. Não fiquem encantados por serem cidadãos de Roma. Então a vida piedosa, irmãos, é que vai fazer a diferença. O desejo de Paulo era que os filipenses estivessem unidos. Ele fala que vocês devam ficar unidos em um mesmo espírito. Ele fala isso no versículo 27, porque quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, em uma só fé, um só amor, um só espírito, que haja união no meio da igreja, Paulo está dizendo, para que possa impressionar os que estão de fora, para que eles possam ficar chocados e entender que Cristo está no meio de vós. E o próprio Jesus fez essa oração em São João, no capítulo 17, quando tem 3 fases da sua oração, e uma dessas orações está relacionada a mim e a você, em que Cristo orou até mesmo por aqueles que ainda vão se converter, daqueles que vão se achegar a Ti, ó Pai Santo. E Jesus faz essa oração antes de ir para o Calvário, Ele orou por nós. Jesus quer que nós sejamos unidos. Jesus disse, para que eles sejam um só, como eu sou um com o Senhor, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que eles sejam um só. E essa era a oração de Paulo, que vocês estejam em um só Espírito, que estais no mesmo Espírito, a mesma vocação, o mesmo entendimento do Evangelho, para que a igreja possa impactar a colônia de Filipos. Independente dele estar presente ou não, eles estariam tão maduros que não teriam este trabalho, ou seja, Paulo não precisava estar presente. Se vocês observarem isso que eu estou falando, mesmo não estando aí, Paulo disse, vocês vão crescer, vão se amadurecer, porque não é a minha presença que vai fazer a diferença, mas é o crescimento que vocês têm em Cristo Jesus, e no meu Evangelho, independente de eu estar preso, Paulo está dizendo, quer eu vá ou quer esteja ausente, não vai fazer a diferença, mas vai fazer a diferença se Cristo estiver no meio de vós, em um só Espírito, em um só pensamento, em um só Evangelho, uma só palavra, um só conhecimento, unidos em Cristo Jesus. Então eles deveriam estar juntos em um só corpo, sem divisão, sem contenda, sem fofoca, sem problemas no meio deles, mas ainda que havia as diferenças no meio, que não há igreja que não tem diferenças, irmãos, mas precisavam se vocacionar, se esforçar para estarem ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, e esse era o propósito, da forma para que eles fossem produtivos, para que eles produzissem. E qual era a produção que Paulo queria? É que o Evangelho se espalhasse por toda a colônia de Filipos, para que o Evangelho alcançasse aqueles que estavam perdidos. Essa era a produção que Paulo queria, que eles fossem produtivos, que eles fossem evangelizadores, que eles fossem missionários, uma igreja que estava orando, que estava evangelizando, preocupado com as pessoas que estavam perdidas, e essa era a intenção de Paulo. Em qualquer circunstância, o Evangelho não pode ficar parado, a cidade de Filipos precisa ser evangelizada, as crianças precisam ser alcançadas, os jovens precisam ser alcançados, as famílias precisam ser alcançadas, é como se Paulo estivesse falando para eles. E só o Evangelho pode transformar, irmãos, a vida das pessoas, nós sabemos disso. Paulo então, ele parte então para o versículo 28, dizendo para que eles tenham coragem diante dos seus adversários. Olha, os adversários eram muitos, judeus que estavam ali perseguindo Paulo, perseguindo a igreja, o judaísmo,
fora os gentios, que também atacavam a igreja. Havia muitos adversários contra a igreja, e sempre vai haver adversários. Então Paulo fala isso no versículo 28, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Os que estavam resistindo, Paulo disse, não tenham medo deles, não fique com medo. Essa palavra medo, segundo Martin, é um termo vívido, único na Bíblia grega, que significa debandada incontrolável de cavalos assustados. Essa palavra grega, a palavra medo que é usada aqui, é como se fosse cavalos que saíam em debanda, incontroláveis pelas pradarias, assustados por alguma coisa. Então Paulo usa essa expressão, não vos espanteis, não tenham medo daqueles que resistem a vocês, que resistem ao Evangelho. Paulo queria que os filipenses tivessem o mesmo tipo de ousadia que ele teve. Assim como eu tive ousadia diante dos romanos, diante de César, diante daqueles que me prenderam, daqueles que me colocaram lá em Filipos, no cárcere. Quando me prenderem em Jerusalém, eu quero que vocês tenham a mesma ousadia, a mesma coragem, assim como eu também tive. Não tenham medo. Então essa resistência, Paulo quis dizer, é um sinal de perdição ou destruição para os adversários. Olha, quando vocês resistem, filipenses, isso vocês querem dizer para os seus adversários, que eles serão destruídos, que eles não vão vencer, irmãos. Paulo estava falando isso para eles, a destruição para os seus adversários. Essa resistência é um sinal de perdição para eles, e não para vocês. Em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Quando vocês não têm medo, quando vocês resistem a eles, é eles que serão destruídos. É indício de perdição para eles. A palavra grega para perdição é apolia, significa destruição, desperdício, condenação. Eles serão destruídos, serão condenados, serão derrotados, Paulo está dizendo aqui. Ele usa essa expressão em Filipenses 3,19 também, que espera que os inimigos da cruz de Cristo sejam destruídos. Ele usa essa mesma expressão em Apocalipse, em Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição desses falsos mestres, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está dizendo, eles serão perdidos, eles serão destruídos, os inimigos do Evangelho de Cristo. Ele usa essa mesma expressão aqui agora, que em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles na verdade é indício de perdição. Eles serão destruídos, resistam. Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele fala dos falsos mestres que se desviaram, negando o Senhor que os resgatou. O que lhes espera é repentina apolia, ou seja, repentina destruição. Os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, os inimigos da igreja serão destruídos. E tanto Judas quanto o anticristo são chamados de filhos da perdição, filhos da apolia. Eles são filhos da destruição, são filhos da perdição, da condenação. Não tem jeito para eles mais. Então nós devemos resistir aos inimigos. Nós hoje, a igreja, como eu falei domingo passado, irmãos, nós não temos inimigos como em países muçulmanos, países islâmicos. Nós não temos inimigos aqui que vão chegar aqui agora, fecha essa igreja, vão colocar nós no paredão para nós negarmos a Cristo. Não é esse tipo de inimigo hoje que nós temos. Mas vejam aqui a responsabilidade da igreja, irmãos, de como os inimigos vão sempre estar prontos para atacar a igreja. E hoje nós estamos com essa liberdade, mas nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque nós sabemos que a igreja, ela não é deste mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos destinados ao céu. E se nós não somos deste mundo, o mundo nos odeia. O mundo vai nos repelir. E é muito diferente, irmãos, de 30, 40 anos atrás,
Como os cristãos aqui mesmo no Brasil eram vistos em relação aos cristãos de hoje que estamos vivendo no pleno século 21, 30, 40 anos depois. Como que os cristãos estão tomando tapinha nas costas. Eles são bem-vindos nos podcasts, são bem-vindos nos programas mundanos, sabe? Os cristãos são bem vistos hoje na sociedade, coisas que nunca aconteceu no passado. Eram perseguições porque pregavam o evangelho de moralidade, mas hoje existe cristão para tudo quanto é tipo, igrejas para tudo quanto é tipo de gente, de pessoas que pensam. A verdade já não está sendo mais absoluta, ela é relativa. E as pessoas vão se embrenhando nisso aí, vão por falta de conhecimento de Cristo, por falta de conhecimento de Deus, eles entram por esse caminho e vai se tornando o que são os tipos de cristãos de hoje que estamos vivendo. E eles querem isso, eles querem ser aplaudidos, eles não suportam a cruz de Cristo. E Paulo está dizendo aqui, eles serão destruídos, esses que perseguem, resistem a eles. Quando os crentes estão firmes, irmãos, contra a intimidação, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, mostra que aos inimigos que a destruição deles final é certa. Quando os inimigos falham ao nos fazer sentir medo, eles falharam completamente. Por quê? Porque eles só têm essas armas, medo e intimidação. Então o inimigo da cruz de Cristo, irmãos, ele só sabe intimidar. Eles só colocam medo e intimidação à igreja de Cristo, mas nada mais que isso. O que foi que Golias fez a Davi? Intimidou. Quem é você que vem contra mim? Né? Davi falou, eu sou algum cão morto, falou para Davi. Golias falou para Davi. E Davi falou, você vem com escudos, com rodelas, com arcos, com escudo, vem todo revestido, aí eu vou em ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele intimidou o exército do Deus vivo, e foi só intimidação, não foi nada mais que isso. Deus está provando aqui aos filipenses, irmãos, que é Ele que fundamenta a sua igreja, é Ele que fundamentou, Ele que estabeleceu, Ele quem morreu na cruz por ela, Ele é o cabeça da igreja. E os inimigos só vão intimidar a igreja, ainda que permita a morte de alguns cristãos, mas mesmo assim se tornam como se fosse uma semente. O sangue deles é como semente para proliferar outros cristãos, como a China que perseguiu os cristãos, e depois quando a China abriu meias portas assim, para que pudesse ter uma certa liberdade lá na China, saiu cristãos das cavernas, dos buracos, de tudo quanto é canto, que eles ficaram espantados com tantos cristãos que estavam nas cavernas escondidas, porque os cristãos vão se proliferando, é o poder de Deus, muitos muçulmanos se convertendo, se transformando. Então o inimigo ele só coloca medo e intimidação, mas quando nós resistimos, quando nós estamos firmes contra eles, irmãos, eles vão cair por terra, eles não resistem. Paulo está falando para os filipenses, não se importa com esses judaísmos, esses falsos mestres judaicos que estão perseguindo vocês, esses falsos mestres que estão atacando a doutrina de Cristo, não se preocupe, só estão intimidando vocês, porque eles serão envergonhados. Quando falhamos em não ter medo, irmãos, deles, damos esperança e confiança a eles. Quando a gente falha nisso, a gente passa a dar a eles confiança, porque nós somos fracos. Haverá um momento que vamos ficar intimidados, haverá momento que nós vamos achar que a gente não consegue mais, haverá momento que a gente pensa que eu não consigo mais para frente, a gente começa a dar a eles uma falsa esperança, porque na verdade a vitória ela é dos cristãos, ela é da igreja. Então os inimigos eles têm uma falsa sensação que vão vencer, mas eles não vencem, porque logo logo o Senhor vem e visita-nos a sua igreja, visita o seu povo, e fortalece o seu povo, fortalece a sua igreja. E isso Paulo está dizendo aqui para eles, tem uma falsa sensação que vão vencer, quando eles nos intimidam. Então não se intimidam, vai para frente, vai para cima, vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, nós somos muito mais do que vencedores. Eles serão derrotados, a destruição deles virá, eles não podem resistir ao poder de Deus. Então isso para nós, Paulo disse, é o que? É indício de salvação. Isso é indício que nós somos salvos, que nós estamos em Cristo Jesus.
pois não temos medo dos nossos adversários. Deus sempre nos surpreende, irmão, nos dando confiança, nos dando ousadia e coragem para nós prosseguirmos. Não temos inimigos físicos, mas temos inimigos espirituais que atacam a nossa mente constantemente. Saímos do culto, o diabo ataca as nossas mentes. Estamos mesmo em jejum, às vezes em oração, o diabo ataca a nossa mente como cristão. Quer colocar divisão na igreja, contenda, murmuração, pensamentos ruins, a força demoníaca que está atacando a igreja. Mas nós não devemos nos intimidar, devemos resistir, como Davi resistiu a Golias, como Jesus mesmo declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E não vai prevalecer, irmãos, não vai prevalecer. Veja que tem outra questão nisso aqui, que esses ataques, eles são ordenados por Deus, irmãos. Essas perseguições, essas lutas que nos sobrevêm, são ordenadas por Deus. Paulo deixou isso bem claro aos Filipenses. Pode ver no versículo 29. Porque a vós, no versículo 29, a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, a vontade de Deus está nesse negócio. Então Deus prova a nossa fé, a nossa comunhão com ele. Até onde vai a verdade em que nós propusemos em segui-lo, até onde nós vamos resistir ao mal, resistir ao pecado, e Deus está provando o nosso coração, porque nós temos o privilégio de crer em Cristo, mas também nós temos o privilégio de sofrer por Cristo, e é um privilégio, é uma honra que o mundo não pode ter, mas Deus nos honrou, porque quando você sofre, quando você padece, você sofre e padece por amor a Jesus. Você não está sofrendo e padecendo por nada fora de Cristo, em que você não conheça, mas você sabe em quem você tem crido, e o que você padece, o que sofre, é por amor a Ele. As pressões espirituais, as pressões do mundo, as pressões espirituais, as forças do mundo, do mal que vem contra nós, atacando a nossa vida, nós sabemos que o Senhor é conosco. Assim como receber a crença, receberam também o privilégio de sofrer por Jesus. Não precisavam temer pela provação que passavam. Paulo tinha convicção que Deus não os abandonara. Deus não os abandonara. A dificuldade foi dada a eles não como punição, mas como ferramentas nas mãos de Deus. Como Deus prepara nosso coração. E Deus tem os seus meios de preparar você, querendo ou não. Deus nos prepara para as batalhas, para as lutas, porque sabe que as nossas muitas lutas e muitas frequentes lutas aqui nessa terra, elas vão cada vez mais acelerando, vai mais aumentando. E através das provações, das perseguições, daquilo que vem sobre nós, Deus está preparando o nosso coração. Então a palavra para sofrer aqui tem um sentido de perseguição. Como eu disse, nós não temos essa perseguição aqui, mas temos os problemas espirituais, irmãos, porque lutamos contra um mundo espiritual. E as igrejas que não lutam contra o mundo espiritual, que se assemelha às coisas, ao sistema desta vida, irmãos, ela tem a tendência a ser uma igreja fraca, uma igreja que não vai honrar a Cristo, é uma igreja que vai ser mundana, uma igreja que vai ter muito dinheiro, que vai ter muita glória do homem, vai ter muito louvor do homem, mas nunca Cristo vai ser o centro das atenções dela. Cristo vai estar sempre à margem dessas igrejas, ou nem vezes vai estar mesmo no centro da igreja mais. Porque esses desafios são permitidos por Deus. Sofrimentos sobre a tentação e dificuldades em geral, sofrimentos físicos, não relacionados à perseguição também, são esses tipos de perseguição que nós passamos também. Sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, psicológicos, tudo isso nos afeta, porque se a gente não tem a perseguição física, como eles lá tinham, mas nós temos outros tipos de perseguição, irmãos, e isso é para afetar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa fé, a nossa comunhão, para saber se realmente nós seguimos a Cristo ou não, e isso vem de Deus.
É Deus nos colocando no estreito, como nós usamos o jargão no meio evangélico. É Deus colocando nós num aperto tão grande que muitas das vezes nós achamos que nós nem com Ele estamos e que Ele nem conosco está. Nós sentimos isso. Mas nem todo cristão, irmãos, está preparado para sofrimento. Então Deus, Ele vai dar a cada um de acordo com a sua capacidade espiritual. Não são todos que suportam a provação de fogo. Alguns começam a reclamar, não está bem, precisa estar condicionado a alguma coisa que satisfaz o seu coração, que satisfaz o seu ego. Eles têm que estar bem acomodado, não pode estar com dificuldade, não pode estar com luta, não pode estar com outro tipo de problema, ele precisa estar bem. Então não são todos os cristãos que estão condicionados à provação de fogo, às dificuldades. Mas acontece, irmãos, que os vasos de Deus, eles são melhores aperfeiçoados no fogo, nas provações, nas dificuldades. Por isso que os melhores vasos de Deus, eles são provados mesmo pelo Senhor, e Deus permite o fogo vir sobre ele, provações difíceis, que é incompreensível a nossa mente humana, diante de um Deus que nós servimos, que nós o amamos, que nós adoramos. Mas por que passamos isso? Por que vem essa provação, se nós poderíamos ser diferentes, e da maneira como a gente quer, mas nós não conseguimos isso, porque isso vem de Deus. Paulo está falando isso para os filipenses, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, mas sofrer também por Ele, padecer por Ele. Cristo, então, irmãos, Ele seleciona por sua soberania, por sua graça, aqueles que realmente serão provados no fogo, aqueles que conseguem suportar o calor deste fogo, desta provação. E nós devemos ser gratos a Deus então por tudo. Em tudo devemos ser gratos, por tudo aquilo que passamos, porque isso realmente vai nos machucar, isso realmente vai nos quebrar, isso realmente vai nos jogar no chão, vai nos humilhar, vai quebrar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Às vezes temos que reverter, eu não posso pensar desse jeito, eu preciso pensar de outra forma. Ele vai te jogar no chão, e Deus tem as suas formas, suas maneiras de nos jogar no chão, e de pisar em nós, e permitir que sejamos humilhados verdadeiramente, como Ele humilhou o seu Filho lá na cruz do Calvário, como os apóstolos foram humilhados também antes de partirem para a eternidade, como os nossos irmãos cristãos foram jogados na arena e foram humilhados no meio de multidões, de gente, romanos assistindo aquele sacrifício daqueles cristãos na arena de Roma, humilhando eles. Sempre Deus vai colocar no fogo seus filhos, seus servos, os que são chamados pelo seu decreto, aqueles que lhe pertencem, que tem uma chamada e vai para o céu, e que aqui nessa terra não tem jeito, ou então se recuar, minha alma não tem prazer nele. O próprio Senhor falou. Mas nós não somos daquele que recuamos, mas somos daquele que avançamos, somos daqueles que olhamos para a cruz de Cristo. Por isso os Hebreus estão dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para a cruz de Cristo. Há inúmeras passagens que nos aconselham a olharmos para Jesus, não olharmos para as lutas, dificuldades, os problemas que nós estamos enfrentando, e muitos que vamos enfrentar ainda, que você sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Às vezes dá aquele refrigério, aquela alegria, mas começa, e cada dia, irmãos, que vai se passando, que vai se apertando, sabe? Vamos se aproximando da vinda de Jesus, vamos nos aproximando mais do céu, parece que vai a coisa apertando mais ainda, igual aquele funil de fazer aquelas decorações de bolo que coloca o glacê por dentro, né? E vai moendo assim, até sair só aquele fiozinho ali, para fazer as decorações de bolo. E quanto mais vai se aproximando, as coisas vão apertando. É aqueles que vão se afrouxando, irmãos, vão se amoldando ao mundo, sabe? Vão aceitando as coisas do mundo, as oferendas de Satanás, as oferendas mundanas, e recebem de peito aberto, porque querem conforto, porque querem uma segurança que não existe aqui nessa terra, querem uma segurança que não tem aqui neste mundo. Então nós fomos selecionados, não só para crer, mas para padecer também pela vontade de Deus. E nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos ainda o que está por vir. As coisas que estão por vir, irmãos, nós não sabemos. E no versículo 30, para nós finalizarmos,
Vocês passam pelo mesmo combate que passei e ainda passo, Paulo diz. No versículo 30 ele fala: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo já havia enfrentado combate grandes aos filipenses, junto com os filipenses, e agora ainda enfrentava o mesmo tipo na cadeia em Roma. Os mesmos combates que ele já havia combatido. Ele pensava que ele ia descansar, ele agora continuava combatendo. O combate era a dificuldade de viver de maneira justa com o Senhor e ainda proclamar o Evangelho enquanto estava sendo perseguido. Esse era o combate de Paulo, irmãos. Enquanto os nossos combates são outros, enquanto as nossas lutas são outras, Paulo estava com dificuldade de viver uma maneira justa. Ele falou: eu preciso ser justo com o Senhor e ao mesmo tempo pregar o Evangelho. Será que essas são as nossas preocupações? Nós estamos preocupados em ser justo com o Senhor e estamos preocupados em anunciar o Evangelho? Ou tudo o que acontece para nós não é legal, não está bom, não é assim que eu quero? O que nós queremos do Evangelho, da justiça de Cristo sobre nós? Qual é a nossa posição como cristãos diante de Deus? A minha, a sua, a nossa posição? Estamos dispostos mesmo a sofrer por Jesus, a se embrenhar mais ainda, a se dedicar mais ainda às coisas de Deus? Independente daquilo que estamos atravessando, Paulo disse, e ele fala isso aqui no versículo 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Não acabou os combates, as lutas não passaram. Ele usa a palavra combate aqui para descrever um lugar de competições em atléticas sediadas, ou seja, onde havia as competições de atléticas, para fazer aquelas competições, mas por fim passou a se referir uma competição em si. Mas ele usa essa palavra aqui que é agon, onde vem a palavra agonizar ou agonia, né? É uma palavra que vem de agonizar, e o Filipenses tinha o mesmo tipo de combate de Paulo, agonia. Agonizar, combate aqui é agonizar, é uma agonia, é uma coisa que não para sobre ele. Assim eles também tinham o mesmo tipo de alegria e frutos do apóstolo Paulo. Se eles passavam pelas mesmas agonias que Paulo estava passando, eles teriam a mesma alegria que Paulo também teve. E o próprio Deus fala sobre isso, irmãos. Porque se nós padecemos por Ele, é certamente que nós também nos alegraremos com Ele. Se sofremos com Ele também, Ele vai estar sofrendo conosco também. Ele vai estar em todas as áreas da nossa vida, na alegria, nas dores, no sofrimento, nas angústias, nos problemas que estamos atravessando, em todos os momentos da nossa vida. Ele não vai nos abandonar. Mas precisamos padecer por Ele. Essa agonia, agonizar em favor do Evangelho, mas nós agonizamos muitas das vezes por nós mesmos, pelas nossas próprias causas, pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos, porque não estou satisfeito com isso, com aquilo outro, e nos agonizamos. Mas Paulo se agonizava por causa do Evangelho, porque mesmo estando preso, ele tinha preocupação que a palavra de Deus não podia estar preso. Então nós temos muitos inimigos a enfrentar, irmãos, enquanto estivermos nesta vida. Enquanto estivermos aqui, os inimigos vão estar aí. Estamos em guerra constante, e nós sabemos que o inimigo nunca vai dar trégua a nós. Enfrentamos o mundo, o diabo, a nossa natureza carnal, que vira e mexe, tenta afundar a nossa vida neste mundo de trevas. Nós não podemos fugir da guerra, nós temos de enfrentá-la, precisamos olhar olho a olho ao nosso inimigo. Por isso temos o nosso grande general, que é Cristo, nos dando ordens e nos orientando em todo o sentido da Bíblia, da batalha, não dando suporte, lembrando que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e Paulo falou isso em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus.
Em meio a toda essa batalha, devemos nos portar com dignidade, como manda o Evangelho de Jesus. Venceremos o inimigo como Jesus venceu, como os apóstolos venceram. Piedosamente, perdoando, pedindo perdão, amando, vivendo uma vida casta para a glória de Deus. Em meio a todo o sofrimento, devemos glorificar a Cristo, pois para isso fomos chamados. Os conflitos e perturbações logo acabarão das nossas vidas. Assim, em breve, estaremos com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Fecha os teus olhos. Ó Deus e Pai, nós te glorificamos pela sua grandeza, glória e poder. Nos ajude a melhor te servirmos, a portar-vos dignamente como manda a sua palavra, andar na sua presença, meu Deus, como recomenda a sua palavra, orientando o nosso coração, nos dirigindo em toda verdade e conhecimento, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Livra-nos do mal, de toda tentação, de todos os ataques do inimigo adversário, e nos guarda nossa alma, Deus, na presença de Cristo. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.